Pronto. Bom E dia. Bom dia. bom Né? dia. Vamos nós, então, para a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Hoje a gente está fazendo essa gravação, né, para ser colocada na segunda-feira, dia 21, porque é o que a gente tem para hoje, para a semana que vem. Tá tudo bem. A ideia é essa, é o que tem, o que terá na segunda-feira é uma gravação de hoje. E antes da gente, né, iniciar aqui quer dizer, já começamos, né, mas me vem aqui de falar que acabei de ver aqui rapidamente um comentário da Val com relação à nossa live de segunda-feira, falando sobre como que ela, né, como que essa conversa também fez ela pensar sobre o tema que a gente colocou, né, de insistir ou não insistir, sobre saber os limites. Então foi muito legal ver lá o relato dela e é isso, né? A proposta é essa, que a gente possa partilhar e que outras pessoas vão também interagindo, trazendo seus insights, suas percepções aqui para somar com a gente, né? Sim, e você até me deu uma ideia que eu acho bacana a gente colocar lá no nosso grupo, de abrir esse canal de diálogo dentro do tema que foi trazido naquela semana, Uhum. né? E se colocar a serviço, à disposição para quem quiser conversar mais um pouquinho. Sim. Bacana a gente poder trocar, é muito bom, né? Cadê a Cris? Tá? Ué, Será que tem que passar novamente para ela? não, ela tá aqui. Você não tá vendo? Porque para mim a imagem dela tá congelada. Não, aqui não Acho que é aparece não. alguma coisa de conexão. Deixa eu tentar aqui de novo. Ué. Quando você. Ah lá, ele tá falando. Ah, apareceu aqui, Cristiane de Castro entrou. Apareceu? Ela não apareceu, mas está como se ela tivesse entrado. Quando clica nas duas pessoas, ela não aparece. Tem que chamar novamente? É que tá vindo aqui, que a Cris está pedindo para. Ah, agora ela deu oi. Eu tô aceitando aqui, não sei por que não tá. Não tá. Agora aconteceu alguma coisa? Gente, olha que esquisito, tá? A gente estava conversando, aí de ver a mensagem. Esse vídeo encerrou. Ué, foi? Eu, hein? É. E levou esse tempo todo para retornar o íconezinho lá na página principal, né? Dizendo que vocês estavam no ar para eu poder pedir para entrar. Ah, mas é o que tem para hoje. Energia. Querem encerrar. Agora, Já né? quero encerrar antes da gente começar? Bom, Isso que você tá falando, Cristian, me remete ao tema que eu penso, que me veio aqui hoje de trazer, que é escolha. Porque quando você falou, né? Não querem que a gente esteja aqui. Eu acho que isso fala um pouco do. É uma extensão do que a gente falou no encontro passado, né? De insistir ou persistir. Porque quando a gente fala, não queriam que a gente estivesse aqui, né? Não queriam no sentido de algo. E aí me vem assim, tá, e a gente está escolhendo estar, né? Como é que é isso? Enfim, o que eu boto na mesa hoje é escolha. Obrigada. E você? escolha é sempre uma coisa interessante, né? Porque justamente eu agora, hoje de manhã, eu recebi um texto do Joaquim de Aruanda, que é um espírito que se apresenta às
vezes com um vovô, mas que você vê pela fala que não, é de um altíssimo grau, né? E falando exatamente sobre escolhas. Interessante isso, né? Era uma pessoa que estava dizendo para ele que queria parar de fumar porque achava isso errado, e ele dizendo para ela exatamente que não existe errado, porque nada é errado. Aí até me fez me lembrar do Carlos Florencio, que diz que todas as coisas são perfeitas do jeito que são, porque não poderiam ser diferentes. E ele fala exatamente sobre escolhas. E aí até tem a ver com o que a gente estava conversando antes de entrar, que são as nossas próprias escolhas, né, que a gente faz hoje, né, primeiro de estar aqui, né, e tentou uma vez, a Emma não conseguia entrar, e depois, agora, eu sou expulsa e nos traz de volta. E a própria questão do que a gente tem para fazer hoje, mais tarde, lá na ação, que é uma escolha, porque houve todo um incidente lá, que poderia nos dizer assim, bom, então hoje a gente não vai fazer nada, né? Porque tá com problema lá na cozinha, e a gente, não, os problemas que aconteceram nos impedem de fazer nada. E é interessante isso, porque aproveitando só esse gancho antes da Manu trazer o que quer trazer também, você também, Cris, mas só que porque, né, falando um pouquinho do ocorrido, né, eu fiquei de pagar a conta e esqueci, pulei a conta, realmente na minha cabeça a conta tinha sido paga. E a de agosto ainda estava para pagar, mas isso eu estava em mente que eu precisava fazer. Mas o que eu fiquei pensando, e acabou que a luz foi cortada e a gente está esperando que a luz hoje volte a funcionar. E que a gente estava conversando mais cedo, até achei fantástico, acalmou meu coração aqui, deu uma aquecida no meu coração, quando vocês falaram, né, que independente de ter ou não a luz, dá para fazer a comida e dá para seguir o baile. É isso aí. A forma também é isso, a forma como acho que isso que a gente olha de não existe erro no sentido de o que isso convida a gente a estar olhando, a estar, né? E aí uma das coisas que me veio, porque eu ainda estou processando isso, mas uma das coisas que me veio foi religar, né? E eu acho que que tem a ver com, né, religar vem da palavra da religião, né? E aí quando eu falo de religião não é no sentido religioso da coisa, mas no sentido espiritual de ligar, de iluminar, no sentido de trazer consciência para algo, né? Então, quando a gente fala de escolha, quando eu trago esse tema, eu acho que tem a ver com isso, assim, como que eu me religo, como que eu me reconecto com a minha escolha diante das situações que podem me deixar um pouco atordoada ou, né, ou que podem me levar para um escuro no sentido de posso ir para me culpabilizar, ficar numa tristeza, ficar numa vergonha, ficar, enfim, em emoções que fazem a gente se contrair, né? E que tem o seu valor, com certeza, mas não ficar nisso. Então, eu acho que tem a ver com esse movimento, né? Enfim, queria dizer. Muito Manu, sua interessante. vez. Você... Não, é muito interessante, né, a gente refletir sobre isso, porque o que eu penso é que a gente está sendo muito convidado a não parar, mesmo diante de todos os desafios que a gente tem recebido semanalmente, né? Isso vem muito de encontro ao nosso encontro anterior, que a gente falava sobre isso, mas como a gente vai lidar com o que está vindo, vai ser primordial para a gente dar o primeiro passo ao que a gente almeja, né? Eu estou dizendo isso porque quando a gente finca o pé no que a gente quer, o que está vindo é apenas uma forma da gente ver de que forma a gente vai realizar. Isso vem de encontro ao que aconteceu, né?
a gente já fincou o pé na nossa ação. Ela vai ser realizada, com luz ou não. Então, eu achei interessante a gente ter passado por isso, até para refletir a forma como a gente está fazendo também, né? E fica um grande aprendizado, tanto é que essa situação nos trouxe toda uma reflexão de avançar em como pagar. E eu achei, como a Giza falou, não existe erro, existe um convite para olhar. Não teve erro, teve sim um movimento para que a gente pare e investigue e estude uma melhor forma de agir. E aí foi quando eu trouxe, né, que a gente trocou. Por que não pagar no débito? Uma vez que a gente tem orçamento para isso, que graças a Deus a questão não é a falta de orçamento, mas foi realmente uma questão de correria. A Giza estava no mês do casamento, estava super atolada com um monte de coisa, e com certeza coisas muito mais importantes do que lembrar da conta de luz, que na verdade nem atrasou 2 meses, atrasou 1 mês, que esse mês ainda está correndo. Então, assim, realmente eu achei desnecessário o que aconteceu, mas um grande convite para a gente olhar para tudo isso. E aí foi quando eu falei para vocês, meninas, vamos observar essa questão da inteligência financeira, né? Porque a inteligência financeira é pagar de uma forma que as pessoas estão pagando, que é tudo no cartão de crédito, para isso revertir um valor para a gente. E a gente, assim, abranger mais a atuação com esse dinheiro revertido para a nossa ação. Então, não existe erro, existiu sim um grande convite para a gente se aprofundar nessas formas novas, né, de pagar. Isso é em resposta ao que a Giza trouxe, agradecendo também a todo esse movimento para a gente crescer cada vez mais, né? E o que me vem hoje, né, que vocês me perguntam, o que tem para hoje? O que tem para hoje para a Manu é uma grande reflexão de como lidar com pessoas que precisam de um afago na alma, né? Diariamente, sem que você entre, né, nessa tristeza profunda, né? E às vezes a gente está com uma pessoa muito próxima, muito querida, que está passando por uma dificuldade muito grande, e você quer dar força, mas é preciso também respeitar esse movimento. Então, eu fiquei refletindo sobre isso hoje, né? Às vezes a gente convive com pessoas queridas, pessoas amadas, que precisam de apoio, você está ali para isso, mas até que ponto você pode fazer, né, todo esse apoio sem também invadir, sem ficar com aquela psicologia tóxica, né, de que levanta, vamos, sabe, que tem isso, tudo vai passar, não é assim. A pessoa que está vivendo um luto, está vivendo um luto. Mas como você viver esse luto com a pessoa em respeito a esse momento, sem você entrar no luto. Tá entendendo? Então, assim, eu fiquei muito, assim, pensativa sobre isso e queria muito que a gente também... foi o que me veio hoje. Então, o que a gente vai conversar hoje, eu não sei, porque são temas diferentes. A proposta é essa, cada uma trazer o que tem para hoje dentro da sua singularidade, e aí a gente descortina aí os nossos entendimentos dentro da percepção de cada uma. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão de inteligência financeira, e eu tenho uma certa dificuldade com esse termo, né? Eu ainda sou da escola bem antiga, que vê inteligência como uma única coisa, com multifatores, mas que não se individualizam de inteligência disso, daquilo outro. Tá? Então, eu acho muito curioso quando eu escuto isso, porque eu sou obrigada a rever algumas coisas e que batem, às vezes, com as minhas verdades ou com a minha rigidez, né? Então, internamente, eu fico sempre me questionando o que é rígido, né? Porque eu trago, por educação, uma postura mais rígida diante da vida, de conceitos, e o que é alguma coisa que eu realmente acredito, né? Então, inteligência é um desses pontos que eu fico reverberando na minha cabeça. Então, eu não cheguei a nenhuma conclusão, não, mas eu continuo, mas eu uso, né, naturalmente esses termos, mas na minha cabeça é que nem a coisa do ressignificar. Acho que a minha dislexia fica batendo lá as bolinhas lá e não chega a uma conclusão.
né? Eu já falei, não sei se você estava presente, né, Gisele, quando eu falo que ressignificar para mim é um termo que eu não consigo dar sentido, né? Eu uso, né? Mas ele não tem sentido para mim, né? Ele fica batendo, e inteligência disso, daquilo outro, é outra coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses momentos nos levam a questionar a maneira como a gente lida com essa energia que se chama dinheiro. E isso realmente eu acho interessante, sabe? Eu, particularmente, sou uma das pessoas que fazem parte do grupo que precisa de uma educação financeira, né? Porque eu meto os pés pelas mitia, agora eu não faço não. Mas, de qualquer maneira, eu não faço por causa das consequências do que eu fiz, não porque eu tenha realmente refletido a respeito, né? O que vem me obriga a pensar. Então, eu acho maravilhoso, né? Todas as vezes que se fala sobre dinheiro, né, eu acho um tema super interessante, mas eu não sei o que é que eu coloco, eu não, eu sou crua nisso, né? Eu não tenho conhecimento, inclusive intelectual, a respeito, né? Porque para mim dinheiro é energia, né? Na verdade eu chego até a ver fisicamente, né? Das minhas meditações, né, a respeito, eu já cansei de ver uma figura, né, muito interessante, né, que se apresenta para mim como uma representação talvez arquetípica, não sei se eu posso dizer esse termo, ou simplesmente etérica do que seria essa energia do dinheiro. Ela tem uma forma para mim, né? Mas eu não sei muito o que falar, sabe, meu amigo? Então eu escuto, porque eu acho super interessante, e isso, como é um assunto que eu estou claudicando pra caramba ainda, eu seguro para depois eu pensar, É, né? eu acho bacana a gente ver qual vai ser o tema de hoje, né? Porque a Giza trouxe a questão dela do não desistir, não foi, Giza? Escolhas. Escolhas. Escolhas, isso. Eu, nessa questão do luto, né, de olhar para isso enquanto convívio, e você está trazendo essa questão do dinheiro, né? Então, eu acho bacana a gente ver, então, dentro desses temas que são tão diferentes, mas que se cruzam de uma certa forma, né, o que a gente tem para hoje. Tá, olha só, Manu, um tema sobre as questões das pessoas que estão deprimidas, que passou a ser um estado emocional, uma doença, né? Nós saímos de uma coisa, de um estado de melancolia, de tristeza, que é natural, e entramos numa doença que se chama depressão, que é uma doença que tem que ser vista como tal, respeitada como tal e tratada como tal, né? E coloca a pessoa que está acompanhando alguém que está nesse processo. É, sair de uma melancolia para entrar no estado depressivo é uma questão de dar um passo, sabe? É uma linha muito tênue, é uma parede muito transparente. Tá? Porque a gente tem tristeza porque faz parte da natureza, né? Ela é uma emoção natural, né? Ela está ali, né? Então, o que eu poderia colocar aqui seria a necessidade de quem está do lado olhar também para dentro de si e primeiro detectar o convite que às vezes, e você me permita colocar isso, a gente é amiga há muito tempo, que o outro está fazendo para que a gente entre na sintonia dele. Sabe? Essa é a primeira coisa. Como é que eu estou reagindo dentro de mim ao estado do outro? A nossa primeira intenção vai ser salvar essa pessoa. E a gente não consegue salvar ninguém. A gente consegue dizer para a gente, olha, eu preciso estar em paz comigo. Se eu quero ser um espelho onde o outro vai se ver, né? Se eu quero ser aquele que vai estender um pouco a mão, eu tenho que entender o que isso está provocando em mim. Eu vou ter que olhar
primeiro para minha tristeza, eu vou ter que olhar primeiro para minha melancolia, eu vou ter que olhar com os núcleos dentro de mim que ressoam com essa situação. Quando eu, assim, falando bem resumidamente, então, quando eu faço isso, eu tenho condições de respeitar o outro, em primeiro lugar, porque eu passo a me respeitar. Eu posso chegar para o outro e dizer, olha, eu tenho isso para oferecer. E entender que o outro vai aceitar isso no momento dele. E enquanto ele não aceitar, a minha oferta vai ficar ali em cima da mesa. E eu não vou olhar para ela. Então, eu acho que o convite que eu vejo assim, de imediato na minha cabeça é esse. Essa coisa difícil de a gente refletir primeiro sobre a gente. Como é que essa situação tão delicada do outro está tocando em mim? Em especial quando é um amigo ou quando é um parente. Que é diferente quando é um cliente. Embora a gente tenha um emocional com os nossos clientes, claro que a partir do momento que você está com uma pessoa durante um certo tempo, você tem uma afeição, porque senão você nem conseguiria lidar com ele, por mínima que seja, é de um fato. Mas quando é alguém que é muito próximo, um amigo que é muito próximo, tá? Ou um parente muito chegado, a gente quer que essa pessoa reaja. É natural. Primeira coisa, né? Então, eu diria nesse ponto, de uma forma resumida, já que a gente nem tem muito tempo, a gente até pode depois fazer isso de uma outra forma, te diria isso, olhe primeiro para você. Primeiro pergunte para você, né, sendo o caso, né, o que é que eu estou sentindo? E é o que eu faço quando eu estou com alguém. Por exemplo, quando um parente, né, que está lidando em casa, liga para mim, de um cliente meu, para falar, né, olha, a situação está essa, a gente está sentindo isso. Geralmente esse convite que eu faço. Quando eu estou perto de alguém que é muito querido mim, que está passando por isso, eu olho para mim. Quando eu tenho um cliente que está nesse quadro, eu olho para mim. Eu vejo qual é a sintonia que eu estou tendo para eu poder fazer escolhas. Tá? E a oferta é essa, que aí bate com aquilo, né? Respeitando o que a pessoa quer fazer. Bate com o que a Tá? Não Giza sei se foi muito trouxe, né? Em de relação às escolhas. escolhas. Perfeito, Cris. Perfeito o que você está trazendo e de grande saber, assim, tocou muito em mim aqui. Porque sair desse lugar, de novo, né, de salvadora, faz muito sentido no momento que a gente busca consciência. Né? É uma necessidade da menina pequena de salvar todos, né? Que assim é percebido. Conforme a gente vai procurando essa menininha, a gente vai saindo desse lugar. Então, muito legal o que você trouxe, porque às vezes a gente está tão envolvido que é preciso um outro trazer essa informação para que a gente ative novamente esse saber. Né? A gente se esquece, Cris, entre teoria e prática, sabe? Sim. A gente está vivendo, acho que um momento que a prática está sendo muito intensa dentro daquilo que a gente busca como saber, justamente para a gente praticar. Né? Então, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, meu pai, como que eu posso auxiliar sem colocar a mão aonde não me cabe mais? Né? Porque uma vez que você sabe o seu posicionamento no seu sistema, tem coisas que não lhe cabem. E isso é você sair da arrogância de querer salvar todo mundo, né? E respeitar as escolhas, que eu acho que é o mais difícil, é respeitar as escolhas, porque até a escolha do que você acha que não é bom, ainda assim é a escolha do indivíduo que precisa ser muito respeitado. Né? E o que me cabe realmente é fazer o que você falou, eu estou aqui, se precisar eu posso ajudar nisso, não é verdade? E o que me vem, né, que assim, até para entender o que eu posso, o que eu tenho para oferecer. Porque às vezes eu quero oferecer uma coisa que eu não tenho nem para mim. Então, Justamente. né, Isso aí. como que eu posso... eu estava ouvindo isso, enfim, de uma amiga, né, que às vezes é tanto espelhamento que é difícil em relação à filha, né, que é difícil é, é,
caramba, como é que eu vou dar uma coisa para ela que nem eu mesma sei? Sim. Como que eu vou oferecer isso? Então, entender que a gente não vai ter, que a gente vai precisar, que a gente algumas vezes não vai ter para oferecer, e não tendo, vai ter um outro para oferecer se isso tiver no campo, né? Eu vejo isso, assim, isso é um aprendizado muito grande que eu carrego comigo, que eu continuo aprendendo, né? Que eu continuo me dando conta, assim, de que a gente realmente não precisa e nem tem como. Eu acho que isso é um dos grandes desafios, né? Ou um dos grandes convites do luto, que é a gente trabalhar a nossa impotência no sentido de justamente eu não conseguir fazer tudo pelo outro, né? Nem por mim. E que em algum momento eu vou precisar receber, ou essa pessoa vai receber de outra pessoa. E aí esse senso de comunidade que a gente vem desenvolvendo é muito importante para mim, porque nessa situação mesmo da luz, você se por um acaso ou não, né? Você esteve lá na casa e viu que estava que na hora que estava desligando a luz. Então, assim, esse senso de se eu não estou vendo, tem alguém que está vendo. Se eu não estou dando conta, tem alguém que está. Essa confiança também, né? Essa confiança nessa, nessa, nessa comunidade me parece ser algo muito importante também para a gente aliviar o nosso coração. Porque, como você falou, como pequena, né, diante de tantas coisas, entender que, caramba, eu não tenho isso para dar hoje. Pode ser que amanhã eu tenha, mas hoje eu não tenho. Né? Hoje eu não tenho ciência. Hoje eu não tenho, sei lá, hoje eu não tenho empatia, hoje eu não tenho acolhimento. Tudo bem, pode ser que amanhã eu tenha, mas eu reconhecer que hoje eu não tenho, eu saio, eu abro mão dessa tentativa de estar nesse lugar e deixo que quem tem chegue, né? Agora, é claro que é um tema super delicado, né? Delicadíssimo. É muito delicado, que requer, né? Em cada caso requer, dependendo do caso, requer mesmo toda essa rede mesmo de psicólogo, de, né, médico, psiquiatra, para auxiliar, porque não é fácil. Assim como o cuidador, por exemplo, de uma pessoa com Alzheimer, ou com algum tipo de demência, ou com com uma vulnerabilidade tão grande que pode ser muito desafiador mesmo, porque justamente faz a gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. Exatamente isso. É esse espelhamento, né, que a gente está sempre sendo convidado a se dar conta. E isso que a gente está fazendo é muito importante nessa troca, falar, ouvir, isso tudo faz parte. E você falou até uma coisa interessante, você fez uma expansão aí, que também engloba, né? São os cuidadores, especialmente os cuidadores que são filhos, irmãos, sobrinhos, netos, pessoas muito próximas. Isso aí eu tenho uma experiência particular nisso, bem forte. E eu me lembro que o psiquiatra que cuidava da minha mãe me chamou do lado e disse: olha, se você não parar o que você está fazendo, eu não te dou 2 meses que você está sentado aqui dizendo que você está com Alzheimer. Né? Se você não parar para respeitar isso, né, de separar essa angústia que você está tendo de resolver todas as questões da sua mãe, que não tem solução, porque isso é uma doença que é progressiva, você vai sentar, se não for na minha frente, você vai de qualquer outro colega meu para dizer que você está com Alzheimer. Você vai procurar um neurologista e você vai começar a sentir as mesmas coisas. Né? E aquilo foi fundamental, sabe? Quando o Rafael falou isso, para mim foi
um divisor de águas. Porque eu tomei consciência de que a minha vida toda estava em função da doença da minha mãe. E era sempre no sentido de fazer ela não ter, coisa que era impossível. É uma forma de O nome disso trazer chama-se... para perto, né? O nome disso se chama o amor. Aí não é o amor que cura, Doença. sabe? Esse não é o amor que cura. E aí me deu um espaço para eu entender o processo da minha mãe, entender o quanto que aquilo era doído para mim, entender o quanto que eu estava sofrendo junto com ela, porque ela dizia para mim, minha filha, eu vou esquecer de você, eu não vou saber quem você é. Eu digo, mãe, o que a gente vai poder fazer? Nada. Nós vamos ter que passar por isso juntas. Eu não vou me esquecer de você, porque eu não estou com Alzheimer, né? E o quanto era angustioso para ela, né? Então, essa coisa, foi legal você falar, Gisele, porque isso também serve para os cuidadores. Uhum. Inclusive para o cuidador, que é o profissional que acha que vai chegar lá e que vai conseguir salvar, né? Isso chama-se amor, sabe, mano? É o amor que move. Né? E aí a gente precisa entender que é o lado do amor que não salva. Sim, e eu vejo até o amor mais genuíno, né? Uma vez eu Sim. escutei que o verdadeiro amor é aquele que renuncia, né? E para mim essa renúncia está muito dentro da perspectiva de você renunciar o seu apego, né? Aquela coisa de você querer estar perto, independente da condição do outro. Eu digo isso porque eu vi o meu pai morreu na minha frente, né? No leito de Uhum. morte, depois que eu falei para ele que seja feita a sua vontade, que ele partiu. E eu vivi isso na pele, o que você está falando, Cris, e foi curioso você trazer isso, porque a gente acaba, na nossa conversa, remetendo a situações que traz a lucidez do que a gente vive hoje, né? A gente, Uhum. essa coisa de linkar uma experiência com o que a gente está vivendo traz uma lucidez muito grande para nos dar um start de como passar por esses desafios diários, né? Então, eu agradeço muito a contribuição de vocês, de trazer a escolha, de trazer os processos, de ver esse movimento todo da deprê, da tristeza e do luto como um movimento que precisa ser respeitado acima de tudo, e eu, como uma pessoa do lado, olhar para tudo isso com muito respeito. E me olhar principalmente, eu acho que é isso, né? É saber qual é o meu posicionamento dentro do que me cabe e respeitar também até onde eu posso avançar ou não nessa perspectiva. Porque senão a gente vai entrando no emaranhado e quando a gente vê, a gente está junto, né? Nessa tristeza profunda. Então, é muito bom a gente poder trocar essas informações, porque eu acredito que muita gente também deva ter essa experiência ou conhece alguém que passe por isso. Né? Sim, também agradeço pelos temas que foram trazidos, né? Como você falou, Manu, acredito que tudo conversa com tudo, né? Que a gente está falando sobre olhar, né? Sobre ver, sobre dar-se conta. E acho que o tema hoje do dinheiro ficou de fundo, mas é algo para a gente, né? É um convite, tipo assim, ó, olho em você. Você não está escapando da gente, não, né? Não, pois é o que eu estou falando, né? Então, é o que eu estava falando antes, né? Esse tema, para mim, é um nó, né? Então, talvez isso que a gente, né, a gente começa por onde está mais possível até chegar lá, né? Eu acho que isso que a gente está falando não tem resposta pronta, né? Não tem uma coisa assim de, agora a gente entendeu isso aqui, vai sair e agora vou começar a olhar para a vulnerabilidade, vou estar super bem. Não, eu acho que essa É uma construção diária. diária, né? Porque é isso, não tem certo nem errado, né? Tem o que é possível hoje, o que eu escolho hoje, o que eu dou conta hoje, né? Sabendo que o que a gente quer genuinamente é oferecer o nosso melhor,
Eu acho que, né? E a gente está constantemente aprendendo, assim. Então, agradeço por trazerem os temas, né? Sinto que vai ficar aqui ainda ressoando aqui comigo ao longo do dia, né? Para os próximos encontros também. Não dá nem para a Mas gente dizer, no próximo a gente fala sobre dinheiro, porque vai sair da perspectiva do nosso encontro, que é justamente o que tem para hoje. O que tem para hoje é a foi o que gente aconteceu trazer. isso, e vamos falar sobre isso, né? E terminou, né, Manu, que a gente falou um pouquinho sobre cada coisa, né? Porque isso são escolhas, né? Começando das escolhas que a gente teve de estar aqui nesse exato momento, né? Fazendo o que a gente está fazendo, porque são escolhas, porque cada um de nós tem outras atividades, né? Então, escolha sempre vai ser um tema recorrente que a gente pode falar de N maneiras diferentes, né? Uhum. Todas as vezes, aliás, todas as vezes que a gente tiver um dilema, a gente vai estar numa situação de escolha, né? E quando não, a gente Então, não os vive. pois é, não tem como. Quando não. Você viveu. É uma escolha. Então, nem sei, já deu o nosso tempo, né? Estamos chegando aí Infelizmente. infelizmente, né? Porque é isso, é tanta É isso. ação que se a gente fica muito também, eu acho que a gente acaba não se apropriando, né, do que É está sendo. verdade. Então, para mim, pelo menos, tá de bom Tá tamanho ótimo. para poder absorver isso que a gente está abordando aqui. Né? Então, E bom para você, dia para todos, né? Para todo e mundo, para né? Vamos vocês, começar, como é que tá aí para vocês? né? Não, acho que tá bom, né? É, a proposta que a gente tinha era de não ser um encontro muito longo, né? O que tem para hoje não é. A proposta dele não é que a gente se estenda durante muito tempo, é trazer, pontuar algumas coisas que aconteceram naquele exato momento. E eu, aliás, eu adoro isso, né? Porque tudo meio é muito estruturado, né? Então, se eu tiver que falar alguma coisa, né? Agora eu estou me dando um pouco mais de liberdade, mas antigamente eu botava do lado até que eu ia falar, como é que eram as frases. Agora estou me permitindo ser mais livre, né? Então, a gente se encontra, né? Se Deus quiser, no dia 28, né? Isso aí. Já que esse vídeo vai ser colocado no dia 21, né? Então, hoje são 15, né? Dia 21 ele está lá no Monge da Massa para as pessoas poderem ver, né? E uma boa semana para você, Gisele, Obrigada né? a vocês Um bom também. trabalho aí, eu sei. Nem sei que horas são aí. Agora, 1 hora. Uau! Nossa, Bem na hora do almoço. Já passou da hora do almoço aqui. Né? E a gente vai começar nossas atividades. Manu, a gente se vê pessoalmente daqui a algumas horas, né? Estarei lá, claro, né? E aí a gente conversa. Gisele, um beijo, tá? um Bom beijo. trabalho aí para você, para o seu grupo, que daqui a pouco vai entrar em seu grupo de estudo. Um Obrigada. abraço presente, né? E a gente vai trocando ideias e se vê, né? Se não antes, né? Com certeza dia 28. Ok, obrigada, minhas amigas, irmãs, pessoas que eu amo muito. Obrigada por esse encontro. Vamos, Tá sigamos. bom. Sigamos, Obrigada, querida. obrigada Manu, até também. mais tarde. Obrigada também às pessoas que entraram, que participaram, que estão aqui com a gente. Agradecemos aí a todos. Denise e William. Tá bom? Teve- Um ótimo dia para todos nós. Tenhamos todos um ótimo dia. Até a próxima. Tchau. Até a Até. próxima.